Porque nós transmitimos uns aos outros. Não só o que nós falamos, o nosso corpo fala, os nossos olhos falam, a nossa mente fala. Se você pensa alguma coisa errada de alguém, você já transmitiu para essa pessoa. Aí você tem que trabalhar a sua mente, o seu pensamento. Como é que eu não penso mal dos outros? Mas como é que eu vou entender os outros? Como é que eu compreendo por que estão se manifestando dessa forma? E o que eu faço para que haja mudança? Há uma história interessante que um monge lá dos Estados Unidos uma vez contou. Ele disse assim: imagine que eu for pregar um prego. Estou lá, estou segurando o prego e estou martelando aqui, pá, pá, pá. De repente eu errei, bati no meu dedo, doeu tanto. A minha mão esquerda ficou muito brava, que a direita bateu nela. Pegou o martelo e bateu na direita. Nós fazemos isto, nós queremos vingança, queremos retribuir aquilo que doeu, vai doer também para você. Chegamos até a falar frases assim: Deus é Pai. Olha que frase maldosa. Deus vai se vingar de você. Imagine, tem que ser o oposto disto. Como fazer? Se o seu dedo machucou, você não vai dar uma martelada na outra mão, você vai cuidar desse dedo machucado. Percebe a diferença? Todos os seres são o nosso corpo e a nossa mente. Aquela pessoa que você acha que é seu desafeto, seu inimigo, aquela pessoa que você acha aquela vizinha chata, metida na sua vida, que fica dando palpite que não dá conta, ela faz parte de você. E se você acolhe no seu coração, você modifica o relacionamento. Queremos uma cultura de paz, não queremos? De justiça, de cura da terra. Vocês gostam de corrupção? É legal, né? Corrupção. Eita palavra bonita, né? Eu gosto, é uma palavra latina. Cor quer dizer coração, essência. Ruptus, que está roto, que está partido, que está cortado. Não está íntegro. Quanta gente que está com o coraçãozinho partido, com a essência que não está integrada, que não vê o todo, que só vê um pedacinho. Que vantagem eu vou ter para mim? O que vai ser bom para mim? E não percebe que é impossível nos separarmos do todo. Não tem uma tesourinha que me recorta e diz: aqui estou eu, separada, vocês estão aí, aqui estou eu. Não temos nada a ver uns com os outros. É impossível, nós respiramos o mesmo ar. Nós temos sentimentos muito parecidos. E quando nós cuidamos do todo, nós cuidamos de nós e das pessoas mais próximas a nós. Se eu quero cuidar da minha família, dos meus filhos, meus netos, agora eu tenho um bisnetinho de 2 anos. Se eu quero o bem dessas pessoas, eu preciso cuidar de muita gente. Porque eu não posso separá-los, eu não posso pôr uma redoma em cima deles e dizer eu protejo esses e os outros que não têm nada a ver com isso. Nós temos a ver com tudo o que está acontecendo na Terra hoje, no planeta Terra hoje. Antes de vir para cá, eu entrei no quarto do hotel, eu liguei a televisão. E a televisão estava passando uma homenagem para o Muhammad Ali, que era Cassius Clay, um grande boxeador norte-americano, né? Então a esposa dele falou, a filha dele falou, pessoas que ele sempre fez o bem. E por que ele era um personagem tão importante? Porque, primeiro, ele lutava contra a discriminação racial. Ele devotou sua vida para que houvesse equidade, não igualdade, porque não somos iguais. Isso é outra coisa, né? Todos são iguais perante a lei. Veja só, eu tenho uma amiga minha, assim como nesse coral tinha uma menina numa cadeira de rodas, eu tenho uma amiga que ela é cadeirante. Ela teve um acidente de motocicleta, ela é uma professora de educação física. E ela, como cadeirante, ela dava aula de educação física numa empresa. Passaram-se alguns meses dela cadeirante em casa, a empresa ligou para ela e disse assim: você não vai voltar a trabalhar? Disse: como é que eu vou trabalhar, ser professora de educação física, estou numa cadeira? Eles disseram assim: você faz a planilha.
mas venha para cá, não vai ficar em casa não, pode vir. E graças a esse chamado, ela voltou a trabalhar na empresa. E ela até dá aulas hoje na cadeira, dizendo, faça isso, faça aquilo, né? Mas ela disse uma coisa interessante. As pessoas querem nos tratar todos iguais quando não somos iguais. E essa é a beleza da vida, que cada uma de nós é único. Ela disse assim, vamos imaginar 3 crianças que querem assistir um jogo. E tem uma grade, um muro. Tem um maiorzinho que ele vê metade do jogo. Tem uma menina de tamanho médio que não vê. E um pequenininho que não vê nada. Mas nós vamos tratar todos iguais. Nós vamos dar 3 caixotes iguais, do mesmo tamanho. O maiorzinho vai ver tudo. O médio vê um pouquinho e o pequenininho continua sem enxergar nada. Percebe que nós não somos iguais? Nossas necessidades são diferentes. A beleza da vida é que você pode cuidar de cada pessoa, com uma delicadeza e ternura, porque cada um é um pouquinho diferente do outro. Quem tem vários filhos sabe disso. Tudo feito do mesmo papai e da mesma mamãe. Em princípio seria a mesma genética, sai cada um de um jeito. Um é bravinho, outro é mansinho. Um gosta de carinho, outro não chega perto. Um tem uma necessidade de querer estudar mais, outro gosta de trabalhar mais, tem um que não quer fazer nada. Ai, esse então perturba o pai e a mãe, né? Aí tem que provocar, tem que estimular. Esses dias lá em São Paulo eu tenho uma cadelinha que cruzou e ela teve 6 filhotinhos, cada um de um jeito diferente. E tinha uma muito pequenininha que os outros maiores iam mamar primeiro e jogavam ela para fora. Então eu passava o dia inteiro e a noite inteira pondo ela na teta. Eu tinha que tirar um grandinho que já tinha mamado e arranjar uma teta para ela. E teve um dia que eu viajei, assim como eu vim aqui, às vezes eu saio para fazer palestras em outros lugares e tem uma monja que mora comigo, eu falei para ela, olha, ponha a cadelinha na teta. Por favor, não esqueça. Ela disse para mim, imagine, a natureza cuida. Eu falei, não, a natureza não é bem assim. O mais fraquinho vai morrer e a gente não quer que a cadelinha morra, né? Então você põe ela na teta. Mas ela achou que era bobagem, que não precisava. Quando chegou de noite, a cadelinha ficou um dia inteiro sem mamar. Estava deitadinha, quase morrendo, já não se mexia mais. Aí ela se deu conta e chamou correndo a veterinária. A veterinária passou a noite toda lá, pondo melzinho na boca, soro, tirando leite da tetinha da mãe e pondo na boquinha dela. Ela agora está gordinha, bonitinha. Ela é muito grata por isso. É uma cachorrinha que sempre chega perto, fica alegrinha, né? A gratidão da vida. Nós não seguimos só a natureza, nós humanos temos uma capacidade diferente dos outros bichinhos. Não é que seja melhor, superior ou inferior. Eu não quero fazer julgamento de valores, mas temos uma capacidade mental que é diferente do bichinho. Uma cadela que o bebê não mama, ela larga o bebê, ele morre. Nós, quando temos um bebê que tem uma dificuldade, que é a ideia da casa do sossego, não é isto? Uma criança que tem uma dificuldade de conhecimento, de raciocínio, ela não é largada lá, vai largar no meio da rua que morra. É o contrário, ela precisa de uma atenção especial, ela precisa de um cuidado. E nós podemos dar esse cuidado, da qualidade de vida, da ternura. E os idosos, então, agora que eu estou ficando idosa, é uma delícia. Eu completo 69 anos esse mês. No Japão, eles dizem que eu já tenho 70. Eu acho bonito, 70. É um número redondo, bonito, né? Mas você vai pensando, o que vai acontecer na minha velhice? Eu agora tenho umas vezes uma dor aqui, outra dor acolá, que não tinha antes. Não é assim? Às vezes eu como uma coisa, queima, tão gostoso, ficou queimando o estômago. Não queimava antes. O corpo vai se desgastando. Recentemente eu fiz os exames, disseram que até o coração, o músculo do coração fica mais molengo. Vocês sabiam disso? O músculo do coração, com a idade, ele perde um pouco da força, né? Ele vai ficando, que nem o braço vai ficando mais mole assim, o coração também fica.
Por isso que fala que idoso tem coração mole, é verdade. Fica mais molengo mesmo. E outra coisa que a gente perde é impressão digital. Vocês já viram isso? Eu fui fazer o título de eleitor e ia lá naquela maquininha, né, não aparecia. E a moça falou, é natural, com a idade desaparece. Passa um creminho. A gente vai desaparecendo. A idade vai nos fazendo desaparecer aos poucos, né? Pouco a pouco, pouco a pouco. E algumas pessoas têm quem cuide, outros não têm. E às vezes não pode mais cuidar de si sozinho, né? Então eu fiquei muito animada, cheia de alma, de espírito, de alegria, em saber da preocupação das pessoas que estão organizando este evento, de poder criar uma casa que vai cuidar dessas pessoas mais idosas que não tem quem olhe por elas, que vai cuidar dessas crianças e adolescentes que têm uma certa dificuldade de aprendizado, mas não significa que não tem capacidade de vida, e de vida com fartura, com alegria, com contentamento, com qualidade, com sossego, né? Não com abuso. Não tem gente que abusa da pessoa que tem uma pequena deficiência? Nós somos malvados, nós humanos. Se nós não prestarmos atenção, a gente pode fazer muita maldade nesse mundo. E por isso é preciso conhecer a mente. A sua mente, não é do outro. Nós temos uma tendência muito interessante de achar que tudo que dá errado, a culpa é do outro. Não é assim? Não é eu tenho culpa, não, foi o outro. Eu fiz, mas porque o outro me provocou. Eu gosto muito dos beneditinos. Os monges e as monjas beneditinas, assim como eu, praticam a meditação. E um grupo de monjas beneditinas passou um mês lá no meu mosteiro quando eu estava no Japão. E tivemos um encontro muito agradável. Algumas delas trabalhavam na Índia, cuidando das pessoas mais pobres da Índia. E teve uma vez no encontro interreligioso, encontrei um monge jesuíta, que ele trabalhava com os mais pobres da Índia. Nós estávamos no Rio de Janeiro para esse encontro interreligioso e ele foi visitar a Rocinha, a favela da Rocinha. E eu não pude ir. Quando ele voltou no dia seguinte, eu perguntei para ele como foi. Ele disse assim, não tem miséria no Brasil. Eu falei, mas o senhor não foi lá na Rocinha? Eles são ricos. Eles têm luz elétrica. Mesmo que seja gato puxado, tem luz elétrica. Eles têm um armazém que tem comida dentro. Na Índia não tem comida, não tem luz elétrica. Eles ficam sentados à beira do rio esperando morrer. Não tem luz nos olhos, não tem esperança. Diz assim, os pobres de vocês aqui são ricos. Seus olhos brilham. Eles ainda têm energia vital. Eles ainda têm o que comer. Porque tem gente que não tem nada para comer e que perde todo o estímulo de vida. Imagine que aí fica com aquela ideia de karma, de dizer o seguinte, eu nasci pobre, miserável, é meu karma. Então eu tenho que ficar parado, vou ficar embaixo dessa árvore aqui esperando morrer, porque não tem jeito, é meu karma. E isso é um erro, né? É um erro de interpretação. E aquele homem, o Mahatma Gandhi, ele falava muito isto, que nós temos que empoderar as pessoas, dar poder às pessoas, de saber que podem mais, que você não precisa ficar no sofrimento, que você não precisa ficar na fome, você não precisa ficar na miséria, que você pode exigir os seus direitos e que isso não é feio, e nem violento, pode ser feito com muita mansidão. Vocês se lembram que a independência da Índia foi conseguida por este homem pequenininho, magrinho? Ele fez uma reunião com os ingleses, conseguiu. Vamos ter uma reunião para pedir a independência da Índia. E ele foi com os amigos dele, que todo mundo tinha raiva, achava que o inglês explorava eles, tinham raiva dos ingleses. Os ingleses eram corruptos, eram maus, eram ladrões, maltratavam eles, exploravam. Foram ter a reunião e saiu uma briga, uma confusão, gritando, xingando, e foram embora. E o Gandhi ficou bravo e falou para os amigos dele, eu vou fazer uma outra reunião com eles,
mas só vai comigo quem for capaz de amar os ingleses. Amar o seu inimigo. Amar aquela pessoa que você acha que fez coisas erradas, que não foi bom, que roubou de você, que te enganou, que foi falso. Se você não é capaz de amar, de compreender, de entender este ser, como é que você vai fazer acordo com ele? Porque nós transmitimos uns aos outros. Não só o que nós falamos, o nosso corpo fala, os nossos olhos falam, a nossa mente fala. Se você pensa alguma coisa errada de alguém, você já transmitiu para essa pessoa. Aí você tem que trabalhar a sua mente, o seu pensamento. Como é que eu não penso mal dos outros? Mas como é que eu vou entender os outros? Como é que eu compreendo por que estão se manifestando dessa forma? E o que eu faço para que haja mudança? Não de ofender, de xingar, sair na rua gritando palavrões, né? Mas o que podemos fazer para que a mudança aconteça? E ela começa em nós. Ela começa em cada um de nós. Como é que eu me comporto? Vocês vejam, a gente viu os meninos do Estado Islâmico, né? Que estavam cortando a cabeça das pessoas, põem fogo nas pessoas, né? Nós não fazemos isso. Se essa pessoa não concorda comigo, eu corto-lhe a cabeça, não falo mais com ela. Eu queimo, né? Não existe mais para mim. O que é isso? É a mesma coisa. Pelo contrário, se você começa a acolher aqueles que você não entende ainda, não significa que a gente vai deixar impune, não é impunidade que eu estou falando. É compreender. Eu tenho um aluno que é um monge e ele é um policial militar. Ele era muito respeitado por todos os outros policiais militares porque ele nunca tinha raiva do bandido que ele prendia. A ação é errada. A pessoa, ela também é vítima de uma sociedade violenta. Então nós temos que modificar cada um de nós para que nós possamos modificar a sociedade e o mundo. Nós queremos que o outro mude, né? Imaginou agora, aqui não está uma caça às bruxas, não dá até medo? Cada dia prende mais um. Cada dia falam que aquele é ladrão, aquele é corrupto. A gente já não sabe nem para quem olhar, né? Mas tem políticos bons, vocês sabiam? Tem. Tem pessoas que são bons políticos, pessoas que pensam no bem coletivo. Mas esses não aparecem muito na imprensa. A gente não fica sabendo deles. A gente só sabe daqueles que são suspeitos. E essa suspeição, muitas vezes, é porque tem interesses políticos. Não é verdade? Então, quando a gente fala expansão de consciência, é uma capacidade, como dizia Paulo Freire, nós temos que aprender a ler a realidade. Ler o que está acontecendo. Interpretar essa realidade. Interesses de quem? Para quem? Por quê? E como é que a gente não se macula com isto, né?